Bem-vindos ao Pontos por Soldar. Antes de começarmos, não te esqueças de subscrever o podcast, deixar o teu gosto e partilhar. Visita o nosso site motofil.com e descobre mais sobre as soluções que temos para ti. No Pontos por Soldar de hoje, temos como moderador o André Ferreira, responsável de marketing da Motofil, para uma entrevista com o engenheiro Luís Mira Amaral, portador de um vasto percurso profissional, tendo sido já Ministro da Indústria e Energias em Portugal. Bem-vindos a mais um episódio do Pontos por Soldar, podcast onde falamos um pouco sobre a indústria portuguesa, sobretudo a indústria metalomecânica, e hoje temos connosco o engenheiro Luís Mira Amaral. O engenheiro é alguém muito querido da casa Motofil e deduzo de muitos outros empresários também. Também é uma pessoa que eu tive a oportunidade de ver o currículo e tenho uma grande admiração e respeito. E para aqueles que são novos aqui sobre esta parte do tecido empresarial português, é importante notar alguns dos feitos, alguns dos pontos altos da carreira do engenheiro Mira Amaral. Ele é engenheiro, economista e gestor. Foi Ministro de Portugal 3 vezes, Ministro do Trabalho, Ministro da Indústria, 2 vezes com o governo de Cavaco Silva. Pertenceu aos Conselhos de Administração do Banco Português de Investimento, do Banco de Fomento de Angola, Moçambique e do BCI Fomento. Presidiu a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos e, como administrador não executivo, passou pela EDP, Unicer, Simpor, Vista Alegre e Repsol. Também de 2007 a 2016 presidiu ao Banco BIC Português. E também foi a primeira vez que eu o ouvi em pessoa, foi numa conferência em Lisboa, nesta condição. Pronto. Agora, para começarmos a nossa entrevista, e antes de falarmos da Motofil e da indústria em geral, eu quero fazer uma pergunta sobre a atualidade. A questão das emissões de dióxido de carbono, ou do aquecimento global, o que quisermos chamar, tem estado cada vez mais em discussão na atualidade. Isto não só numa perspectiva do governo, não só numa perspectiva da comunidade em geral, mas também para os industriais. A principal fonte de emissões é a produção de energia e para modificarmos isto temos que adotar novos processos produtivos e modificar como fazemos as coisas, como produzimos os nossos produtos. E passo então a bola para si. Bem-vindo aqui ao Pontos por Soldar. Qual é a opinião do engenheiro Amaral sobre como a indústria portuguesa pode, de alguma forma, reestruturar-se para reduzir a sua pegada ecológica? Bom, o problema não é só da pegada ecológica. Aliás, devo dizer que Portugal emite apenas 0,11% ou 0,12% do CO2 mundial e, portanto, este problema do CO2 mundial não se resolve a não ser que haja um acordo entre os grandes poluidores. Os grandes poluidores são os Estados Unidos, a China e a Índia, até porque a União Europeia apenas emite 8% do CO2 mundial. E, portanto, essa ideia de querer que a União Europeia sozinha resolva o problema mundial é totalmente errada e Portugal é um pequeno país cuja emissão é perfeitamente relevante no contexto mundial. E, portanto, é totalmente irrealista, como eu ouço às vezes aí alguns querem que Portugal lidere este movimento à escala europeia ou quiçá mundial. Obviamente tem que acompanhar e nesse acompanhamento há coisas que as empresas devem fazer. Devo dizer que muitas empresas estão a investir e bem, a meu ver, nos painéis fotovoltaicos para produzir energia para autoconsumo, o que acho que é uma ideia excelente. Devem melhorar os seus esforços de eficiência energética e devem aderir aos conceitos de economia circular, em que nós cada vez mais devemos produzir com a preocupação de poder depois reciclar e reutilizar aquilo que foi produzido ou que efetivamente é consumido e depois é novamente reintroduzido no processo produtivo. E, portanto, as preocupações de eficiência energética, as hipóteses de investir em painéis fotovoltaicos para consumo próprio e as questões da economia circular são questões decisivas para as empresas e para a indústria portuguesa, porque a questão do CO2 à escala mundial, como disse, não é Portugal que vai resolver o problema, tem que ser resolvido através de uma regulação mundial com um acordo entre os grandes países poluidores em que emitem o CO2. E devo dizer que
a questão hoje com as energias renováveis intermitentes, geralmente a eólica e a fotovoltaica, já não é o setor produtor de energia que é o grande problema responsável pelo CO2. O problema hoje está desviado mais para o setor dos transportes e até para o setor agrícola. E no setor agrícola não é o CO2, que é o metano. Também é outro gás de efeito estufa e que muita gente esquece. E, portanto, na energia com renováveis intermitentes, o problema está a caminho de ser resolvido. Chamo a atenção é como renováveis intermitentes, elas depois não podem sozinhas fornecer a rede, porque há horas que não produzem, e, portanto, precisamos ter algumas centrais térmicas de backup. O caso evidente é às 8 da noite. Às 8 da noite você não tem energia fotovoltaica porque não há sol. E há uma ponta de consumo às 8 da noite. E pode não haver vento. E, portanto, a gente precisa de centrais clássicas de backup. Portanto, a ideia e o tópico que alguns têm, que só através das renováveis intermitentes resolve o problema da produção de energia elétrica, não é verdade. Precisamos sempre de algumas centrais térmicas de backup como reserva em horas do dia em que não haja sol ou vento. Mas aí, como disse, já não deve ser grande preocupação. O problema agora passa no setor dos transportes. E o setor dos transportes não é para os automóveis, também tem a ver com a aviação e com a marinha. E, portanto, aí é que vão haver soluções ou de eletrificação ou soluções de hidrogênio para resolver esses problemas. E, portanto, na indústria e na energia, eu digamos que a indústria tem processos cada vez mais eficientes e investe em painéis fotovoltaicos para a produção de energia e, portanto, já não é aí, a meu ver, o grande problema. E, portanto, as empresas industriais devem ter estas preocupações de eficiência energética, produzirem para autoconsumo, ter preocupações do domínio da economia circular e depois há todo o esquema da transição digital, o modelo da indústria 4.0, em que, obviamente, as empresas industriais têm que seguir a digitalização, a transição digital e a indústria 4.0. E, portanto, isso são as grandes tendências atuais. No caso português, há outro problema que ainda se põe de forma particularmente candente, que é a pequena dimensão de muitas empresas. Temos uma estrutura empresarial formada por empresas de muito pequena dimensão mínima muitas vezes, que não têm escala para fazer investimentos no domínio da produtividade ou da digitalização ou até da internacionalização. E por isso estou farto de dizer que mais vale ter um empresário ter 20% de uma coisa que vale dinheiro do que ter 100% de uma coisa que vale pouco. E, portanto, os esforços de concentração e concentração empresariais são muito importantes ainda no nosso país. O engenheiro tocou aqui em 3 ou 4 temas que eu acho muito importantes e que vamos voltar com um bocadinho mais de profundidade. Pegando um pouco no início da sua resposta, disse que o principal problema vem dos principais produtores de emissão de CO2, a China e os Estados Unidos. A partir do momento em que eles tomam uma decisão, essa decisão então vai se refletir por todos os outros mercados. A minha pergunta vem nesse sentido. Ou seja, a partir do momento em que a China e os Estados Unidos tomam alguma iniciativa para a descarbonização, isso vai se refletir na indústria portuguesa. Vou dar um exemplo muito concreto. A questão das torres eólicas, os ventos costeiros. Os ventos costeiros são mais fortes do que os ventos nas montanhas. Daí que se tem vindo a haver um aumento no diâmetro das torres eólicas para se poderem colocar no mar. Eu estou a falar deste caso, porque é um caso particular da Motofil e consigo vê-lo com mais clareza. Então, os nossos equipamentos, o nosso esforço de engenharia tem vindo a desenvolver-se para capitalizar sobre estas oportunidades de negócio, mesmo que não seja em Portugal. A minha pergunta para si é, você vê isto a acontecer noutros setores, vê isto a acontecer de outra maneira? O que é que pensa? Será que eu estou a pensar bem que isto irá efetivamente acontecer ou somos demasiado pequenos para sentir esta força na mudança dos grandes países? Nós somos uma pequena economia aberta para o mundo e, portanto, quando falam em torres eólicas ou a fabricação de componentes para as centrais eólicas, obviamente que os Estados Unidos e a China também têm entrado na energia eólica como estão a entrar na energia fotovoltaica. E, portanto, aquilo que os produtores nacionais possam fazer, obviamente, vão apanhar a boleia e bem dessas tendências de maiores investimentos nessas áreas. E, portanto, devo dizer que, mais uma vez, na energia, e a China, que é um grande poluidor, a China continua a fazer centrais a carvão, embora também já esteja a fazer centrais eólicas. E, portanto, tudo aquilo que esses países fizerem, obviamente Portugal
deve aproveitar e aproveitar essas tendências em termos de produção de componentes para centrais eólicas e fotovoltaicas. E, portanto, isso tem sido uma boa evolução da indústria portuguesa nessa matéria e é claramente para mim um caminho de futuro para a indústria metalomecânica portuguesa também. Era essa a minha pergunta, se nós conseguiríamos de alguma forma entrar nessa boleia. Temos conseguido entrar, temos uma utility portuguesa, a EDP, que tem uma excelente empresa, EDP Renováveis nessa área, que concorre em todo o mundo e tem instalado, tem a competência hoje em dia para concorrer e ganhar concursos em todo o mundo e lá ir instalar centrais fotovoltaicas e centrais eólicas e, portanto, também já temos segmentos da indústria portuguesa, como é o caso da Motofil, que tem toda a capacidade para produzir componentes para estas centrais. E, portanto, aí, obviamente, devemos apanhar a boleia e aproveitar das tendências mundiais. O que eu lhe digo apenas é que, em termos de regulação do CO2, não é Portugal sozinho que vai conseguir para isso. Mas tudo o que eles fizerem de bom nessa matéria, a gente depois aproveita e deve aproveitar. E eu vou aproveitar o comentário que fez sobre o tecido empresarial português e, dada a sua longa carreira e a visão única que você tem sobre o que se tem vindo a passar e que se pode vir ainda a passar, qual é o diagnóstico que faz dos últimos 20 anos da indústria portuguesa? Bom, eu dou-lhe, por exemplo, aqui o caso da Motofil e a evolução da Motofil. Para mim, a Motofil começou por fazer motores elétricos e fios de soldadura, depois evoluiu. Hoje em dia, para mim, a Motofil é um grande produtor de máquinas industriais com soluções de corte, de soldadura e de robótica e automação industrial. E, portanto, isto mostra um percurso de evolução muito grande da Motofil, que entrou também no setor automóvel aeronáutico, internacionalizou-se, está não só na Europa, como está nos Estados Unidos e no Canadá, está na América Latina e está na Ásia, e, portanto, esta ascensão da Motofil, da empresa que eu conheci, começou nos motores elétricos e nos fios para soldadura, é um bom exemplo do que as empresas portuguesas podem e devem fazer, e evoluindo para a produção de máquinas industriais, fornecendo soluções de engenharia como a Motofil faz, internacionalizando-se para todo o mundo e depois ter a capacidade de desenvolver máquinas e novos produtos que os clientes desejam. E, portanto, é isto que as empresas devem fazer. E, felizmente, eu acho que o país, e a Motofil é um bom exemplo, tem evoluído muito disto, porque já empresas têm a capacidade de engenharia e de investigação e desenvolvimento tecnológico para desenvolver novos produtos e novas máquinas, e há um dossiê que ainda é difícil, que é a ligação das empresas com as universidades e os centros de investigação, que ainda é difícil em Portugal. Em todo caso, o caminho que tem sido feito nos últimos 30 anos é notável e estamos muito melhores nesta matéria. E o caso da Motofil, com a capacidade que tem, com os seus quadros de desenvolvimento tecnológico e as possibilidades de ligação que já existem, infelizmente, a universidades e infraestruturas tecnológicas, é um caminho que tem que ser seguido em Portugal e que a Motofil é um excelente exemplo. E fico muito contente por isso. E é por aí que eu quero fazer a próxima pergunta. Enquanto gestor, eu tenho aqui algum conhecimento que o Sr. João Carlos partilhou connosco. O Sr. João Carlos Novo é o nosso chairman, só para aqueles que ainda não sabem, devem saber, que há 20 anos a Motofil estava numa posição em que tinha que dar um passo. E para dar esse passo precisava de investimento. E a minha pergunta é, eu sei que o engenheiro Mira Amaral teve uma influência sobre essa decisão. Enquanto gestor, o que é que o fez acreditar no projeto da Motofil? Bom, eu era gestor da Caixa de Depósitos e, portanto, fui eu que presidia um conselho de crédito e que foi aprovado o investimento à Motofil. E, obviamente, que eu conhecia a empresa e acreditei nas capacidades dos empresários. Isto é uma questão fundamental na economia de mercado. E, portanto, a gente acreditar ou não na capacidade que os empresários têm para pegar no projeto, receber o financiamento e desenvolverem a empresa. Felizmente tive razão, porque a aposta que fiz no Sr. João Carlos Novo, que é atualmente chairman da empresa, mostra que eu tinha razão a apostar e acreditar no empresário e na sua capacidade de receber o financiamento, ser apoiado financeiramente e poder desenvolver o grupo ao nível que chegou. Eu já estudei desde o início a história deste grupo. Isto é uma questão crucial. É evidente que a banca hoje tem uma situação mais complicada do que naquele tempo, porque
a banca hoje está muito dependente das análises do departamento de risco. E eu duvido que hoje em dia haja a capacidade que se tinha de antes dos gestores bancários olharem não só para as análises do risco, mas olharem também para o empresário e terem feeling para perceber se, se esses empresários são as tais pessoas capazes de puxar pelo negócio e desenvolvê-lo. E isso, para mim, é uma questão fundamental que tem algum grau de subjetividade. Mas, felizmente, esse grau de subjetividade que tivemos nas nossas decisões na altura da Caixa de Depósitos, afinal eram corretas, porque temos aqui o grupo para falar por si, para o desenvolvimento. E vejo também que o Sr. João Carlos Novo, ao passar a Chairman e ter arranjado um gestor profissional como CEO, já deu um passo que também é muito importante, é que depois de tudo aquilo que ele fez como empreendedor e empresário para desenvolver o grupo, tem noção que hoje em dia, tendo o grupo atingido a dimensão que atingiu, precisa ter uma gestão profissional para que ele continue com o seu espírito empresário, continua cá a fornecer esse espírito que é insubstituível, mas tem a trabalhar com ele uma equipa profissional, gestão profissional, para poder gerir a empresa. E depois, já sinto na Motofil, temos o problema, como é típico de uma empresa familiar, o problema da sucessão, Claro. que se há de vir a pôr nesta empresa, como se põe em excelentes empresas familiares portuguesas. E o que é que o seu feeling diz sobre as dificuldades que o empresário tinha há 20 anos e as dificuldades que o empresário tem agora? Mudaram muito? É o acesso ao crédito para poderem fazer alguns investimentos? Há outro tipo de dificuldades? O que é que o engenheiro Miguel Amaral pensa sobre isto? Bom, o grupo como o Motofil, o mundo vai evoluindo, não para, a indústria também evolui, não para, e portanto, obviamente que hoje em dia, o que a Motofil, e isto é óbvio, e eu acho que o Sr. João Carlos Novo tem perfeita consciência disto, é a capacidade de desenvolver novas máquinas, novos produtos, novos serviços, para satisfazer a necessidade dos clientes, e os clientes da Motofil, felizmente, são mundiais, não são portugueses. Portanto, essa capacidade de desenvolver novas soluções, novas máquinas, novos serviços, existe, e por isso percebo que a Motofil quer criar aqui um centro de desenvolvimento tecnológico, justamente está aperrechada para saber responder a essas necessidades dos clientes. Mas a história da Motofil fala por si, e, portanto, até a evolução para o setor automóvel, o setor aeronáutico com novas soluções, mostra que a Motofil tem, dentro do grupo, a capacidade de desenvolver novas máquinas, novos produtos e novos serviços, de acordo com a necessidade dos clientes, que são mundiais, felizmente não são apenas portugueses. Sim. E vamos fazer aqui um pequeno desvio. E tem outra coisa que é muito importante, eu sou engenheiro de formação, felizmente temos em Portugal excelentes escolas de engenharia, que estão a produzir excelentes engenheiros, que a Motofil recorre, como também consegue recorrer às escolas de economia e gestão, que produzem economistas e gestores que as empresas também precisam. Portanto, nesse aspecto, Portugal, hoje em dia, não está mal. Não, tem muitas escolas em rankings mundiais e posições muito interessantes. Não estamos mal nessa matéria. Se calhar temos, às vezes, pouca produção de engenheiros, desses economistas e gestores, que, quando as empresas se desenvolvem, há alguma dificuldade, até porque muitos deles estão a ir para o estrangeiro, como sabe. Sim. Pensa que esse é um dos problemas que estamos a viver na sociedade hoje em dia? O know-how que é produzido em Portugal está a sair para o estrangeiro? Não me preocupa nada que os jovens que se formem em Portugal vão para o estrangeiro numa primeira fase, porque a questão que eu ponho é se o país depois terá capacidade para os atrair numa segunda fase, voltarem a Portugal. Porque se eles forem na primeira fase trabalhar no estrangeiro e conhecerem o mundo, se conseguimos que eles regressem a Portugal, regressam com outra visão do mundo, outra capacidade e outra competência internacional, que é muito útil para os desenvolvimentos das empresas portuguesas na economia global. E, portanto, a mim não me preocupa nada que eles, numa primeira fase, vão para o estrangeiro. O que me preocupa é que se o país depois não tiver empresas e oportunidades para os fazer regressar e reter em Portugal numa segunda fase. Falando dessa capacidade do país se desenvolver e oferecer oportunidades para os jovens portugueses, e não só, gostava de falar, ou de lhe perguntar sobre o famoso relatório Porter. Eu sou um grande fã de Michael Porter e sei que durante o seu exercício enquanto ministro do governo de Cavaco Silva encomendou
o tal relatório, sobre como é que deveriam, de forma estratégica, potenciar alguns clusters portugueses. Sei que agora há uma intenção de revisão deste relatório. Qual é a sua opinião? O que é que mudaria? O que é que Portugal necessita, a nível industrial, para ser mais competitivo? Bom, primeiro eu convidei o professor Porto para vir a Portugal e a noção de cluster é muito mais importante que a noção de setor industrial, porque a gente do setor industrial é uma mera agregação estatística de empresas do mesmo setor que muitas vezes não colaboram, não têm sinergias entre elas. E a noção de cluster é muito mais rico porque implica que num cluster hajam empresas, hajam universidades, politecos, centros de ciência e tecnologia, associações empresariais e, eventualmente, organismos de extensão industrial como o IAP-MEI ou o ICEP, todos numa dada região a trabalhar em conjunto para desenvolver as empresas dessa região. E, portanto, a noção de cluster é muito mais rica porque implica sinergias entre estes autores todos. E, portanto, quando eu vejo uma universidade ou um Instituto Politécnico a colaborar com as empresas da região, obviamente que essa universidade ou Instituto Politécnico está a contribuir para o desenvolvimento dessa região e está a contribuir para que as empresas dessa região sejam empresas inovadoras. E, portanto, a noção de cluster é muito mais importante. Acontece quando o professor Porta veio a Portugal e, a meu pedido, se celebrou o relatório Porta, nós tínhamos alguns setores industriais que não podiam ser esquecidos, que eram os setores industriais tradicionais, como o têxtil, o vestuário, confecções e calçado. E havia aí uma mania de alguns que isto tradicional era obsoleto, era para desaparecer e só se preocupavam com eletrónica ou silício ou modelo de Silicon Valley. E o professor Porta veio-me ajudar, veio dizer em inglês aquilo que eu dizia em português, que é que, no fundo, um setor industrial tradicional não é um setor obsoleto, é um setor que faz parte da nossa tradição e temos que conciliar a tradição desses setores com a sua capacidade de inovação. Porque depois, em todos os setores, há empresas que se modernizam e desenvolvem, outras que não o fazem e desaparecem. E, portanto, eu disse com uma ironia, quando o professor Porter veio dizer em inglês aquilo que eu andava há muito tempo a dizer em português, isto dito por um professor americano que fala inglês, teve outra repercussão mediática em Portugal e foi muito útil esta mensagem do professor Porter para reforçar aquilo que eu já vinha a dizer da indústria portuguesa. E, portanto, os primeiros clusters analisados na altura foram, obviamente, clusters dos setores tradicionais. E a aposta é tão correta que você vê que depois o sucesso exportador que o calçado teve, começou comigo no meu tempo, depois o vestuário, confecções e o têxtil emularam o calçado, veja a metalomecânica, veja a madeira imobiliário, a cerâmica e o vidro, tudo sucessos, setores industriais tradicionais portugueses, sucessos exportadores. Hoje em dia, o país evoluiu e nós temos que pensar também noutros clusters tecnológicos. Fale, por exemplo, do cluster de aeronáutica, espaço e defesa, que é um cluster que já temos em Portugal. Falo do cluster automóvel que se consolidou no meu tempo com o projeto Auto Europa. Falo do cluster das ciências da vida e da saúde, com as biotecnologias e as biologias. Falo do cluster dos materiais. Falo das tecnologias de informação e comunicação e falo da mobilidade. São tudo clusters novos tecnológicos e, portanto, quando nós pensamos hoje em dia da aplicação do modelo de Porta de Portugal, não é vir ensinar o modelo de Porta, é aplicar aquilo que já sabemos em termos de clusters e ligações entre empresas e universidades, em termos de inovação empresarial, é aplicar estes clusters novos tecnológicos que eu citei. Portanto, visitar o projeto Porter não é vir novamente ensinar qual é o conceito de Porter ou o conceito dos clusters, isso já está estabelecido na indústria portuguesa, é aplicar estes conceitos e puxar também por estes clusters tecnológicos que acabei de citar, em que o país felizmente já evoluiu e está muito melhor do que estava há 30 anos, quando eu trouxe o Porter a Portugal. E, portanto, para mim, acho que isto faz todo o sentido de visitar o projeto Porter para continuar a apoiar não só os clusters tradicionais, mas também estes clusters tecnológicos que hoje em dia já existem e, neste caso, repare que a Motofil está numa série deles que eu acabei de citar e, portanto, eu acho que a Motofil também ganhará muito com uma revisitação do modelo de Porter aplicado a estes clusters tecnológicos. E como sabe, a Motofil é uma empresa familiar e existe uma dimensão cultural muito forte aqui. Vê essa mesma dimensão, mas noutras empresas, ou aplicada mesmo ao tecido empresarial português, como algo que poderá
reduzir a velocidade da clusterização em Portugal, ou algo que poderá até ajudar a clusterização em Portugal. Porque nós temos muito aquela coisa em Portugal de eu é que mando, ou o empresário, e essa parte das sinergias tem sido um fenómeno raro. No mundo de hoje, nós não podemos ter uma visão individualista e achar que estamos sozinhos. E, portanto, a própria noção de cluster implica uma colaboração entre empresas e instituições de uma dada região, que trabalham em conjunto, cooperam para se desenvolverem. E, portanto, o modelo de hoje, muitas vezes, a gente tem que cooperar numa fase pré-competitiva para depois competir na fase final. E, portanto, é fundamental que mesmo as empresas familiares tenham uma visão de colaboração e cooperação com outros para se poderem desenvolver. E eu acho que essa visão existe na Motofil. Mas há uma coisa que as empresas familiares têm que é muito importante. É que as empresas familiares, no fundo, têm uma cultura, têm um conjunto de valores que lhe é instilada pela família, que são muito úteis ao desenvolvimento empresarial. Depois, o que há nas empresas familiares é que, se não tiverem essa visão de colaboração e cooperação, tiverem uma visão fechada sobre si próprios, isso é mau. Felizmente não acontece no grupo Motofil. E depois, nas empresas familiares, vai-se pôr depois sempre o problema da sucessão também. Tudo na vida tem vantagens e inconvenientes, mas as empresas familiares têm grandes vantagens em termos de cultura de valores, de solidez, de resiliência perante a conjuntura, porque é uma família que assegura a evolução da empresa com os seus valores familiares, que são muito importantes para o grupo económico em que estão inseridos, mas depois põem-se problemas de sucessão, que se põem sempre nos grupos familiares. Sim. E que será um desafio. É um novo desafio. Mas, da Motofil. Como sabe, a Motofil já tem uma gestão profissionalizada e, portanto, obviamente, a partir do momento que tem uma gestão profissionalizada, os problemas de sucessão tornam-se mais fáceis. Tornam-se mais fáceis. Já não há só um tipo one-man show que manda tudo. Exatamente. Então, pegando nesse último comentário e também para finalizarmos esta nossa entrevista, e desde já muito obrigado, quais são as suas perspectivas para o futuro? Portugal, da indústria, de forma assim geral, qual é o comentário que deixaria aqui para finalizarmos esta entrevista? Bom, eu já disse que há aqui duas grandes tendências que a indústria e as empresas portuguesas têm que seguir, que são tendências mundiais, que são irreversíveis, que é a questão da transformação digital com o modelo da indústria 4.0 e é o problema da transição ecológica, que obviamente deve ser refletido nos investimentos de energia e na preocupação com a economia circular. Agarrarem um modelo de economia circular. Depois, cada vez mais tem que ter gente qualificada, quadros altamente qualificados das empresas para se desenvolverem. E depois, como nós infelizmente temos empresas de muito pequena dimensão, há aqui todo um movimento de concentração e de cooperação empresarial que é absolutamente necessário face aos dias de hoje. Porque felizmente nós já todos percebemos que não temos um mercado português, muitas vezes temos um mercado ibérico, outras vezes temos um mercado mundial. E, portanto, a nossa competição é à escala ibérica, europeia ou mundial e já não é à escala meramente portuguesa. Não sendo à escala meramente portuguesa, tudo o que possamos fazer para cooperar uns com os outros é extremamente importante. E, nesse aspecto, ainda há muito que evoluir nas ligações das empresas e universidades. Porquê? Porque, normalmente, as universidades não têm a noção do empresário. O empresário, quando pede uma coisa, é para o dia de ontem. Portanto, tem a noção de time to market, que as universidades ainda não têm. Mas, portanto, o caminho faz caminhando e só fomentando as ligações entre as empresas e universidades, que é uma área em que eu hoje trabalho como consultor, isto pode ser desenvolvido. Até porque nós já temos excelentes universidades, excelentes politécnicos. Agora, se uma universidade ou um politécnico tiverem excelentes professores que produzem papers para revistas internacionais, mas não se ligar às empresas da região, não estão a contribuir para que tenhamos um sistema de inovação. E, portanto, é fundamental esta ligação às empresas. Mas as empresas também, para se ligar às universidades ou aos politécnicos, têm que ter gente qualificada. E isso, felizmente, no caso da Motofil, já temos. Engenheiro Mira Amaral, muito obrigado pelo seu tempo e por contribuir para o nosso Pontos por Soldar. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Voltaremos com outro episódio. Muito obrigado, eu. Pontos por Soldar, um podcast produzido pela Motofil.